o céu nunca dá pela metade. E semana passada a pastora Naine trouxe uma palavra tão preciosa aqui para vocês sobre aquilo que nós colocamos em primeiro, quem nós colocamos em primeiro, né? Honra todas as outras coisas, abençoa todas as outras coisas. E hoje eu quero compartilhar um princípio que tem crescido na minha vida, e é um princípio que eu tenho visto que ao fazê-lo, isso tem liberado coisas do céu. Tem tanta promessa de Deus, tanta bênção de Deus, que às vezes nós retemos porque nós não aplicamos os princípios da palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre honra. O céu não dá pela metade onde há honra por inteiro. O céu tem uma liberação poderosa onde há um poder de honrar coisas que Deus está fazendo. A honra é uma chave que libera coisas que estão ocultas, escondidas e travadas. Irmãos, é interessante que a palavra honra significa você colocar em destaque alguém ou algo na sua vida. A honra significa você dar admiração, reconhecimento a quem você reconhece e está em primeiro lugar ou está em destaque na sua vida. Por outro lado, a desonra é você pegar alguém e desmerecer, desdenhar. Você pegar aquilo que tem algo especial e colocar no comum. A honra é pegar algo comum e elevar ao extraordinário. A desonra e a honra têm uma linha muito próxima. E é por isso que, quando nós olhamos para a nossa realidade de vida, muitas vezes não entendendo o princípio de honra, nós entramos em ambientes da nossa casa que achamos que é uma batalha espiritual, que nós estamos lutando contra demônios, que nós estamos tendo algum tipo de opressão ou de ataque. Por que essa porta está fechada? Por que isso não é liberado? Por que eu não estou fluindo nessa área na minha vida? Às vezes o que você está lutando é com a arma errada. Você está lutando contra o diabo quando na verdade você não está aplicando os princípios da honra. Porque quando nós entramos em um lugar de desonra, nós impedimos que Deus libere o céu. Agora, quando nós honramos a família, honramos o marido, honra a esposa honra o marido, os filhos honram os pais, você honra a Deus, você coloca uma atitude de honra no seu coração, aquilo que o céu tem para você começa a ser liberado. Da mesma maneira, quando você desonra a tua casa, quando você desonra a sua família, quando você desonra seu cônjuge, seus filhos, seus pais, quando você desonra a Deus, quando você desonra a casa de Deus, você também está plantando uma semente. O que é interessante é que toda semente é apenas uma semente quando ela está nas suas mãos. Quando você tem uma semente de honra e ela está nas suas mãos, aquilo é apenas uma semente. Mas quando você planta honra, a Bíblia diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Quando você planta honra, você vai colher o fruto da honra. Você vai comer o fruto da honra. Seja na casa, seja em qualquer lugar. Agora, quando você tem uma semente de desonra na mão, e você decide não plantar, e você diz: não, essa semente não vai sair da minha mão, eu tenho vontade de desonrar, mas eu não vou desonrar. Você não tem fruto para comer, porque ela se torna apenas uma semente que não foi plantada. Agora, quando você desonra, você planta, você fala, você desmerece, você desdenha. Quando você tem atitude de desonra, aquilo se torna uma plantação, e você também vai comer do fruto amargo da desonra. E muitas vezes nós não percebemos que pequenas atitudes podem atrair colheitas e frutos que amargam a nossa vida. Essa semana, ontem, a gente estava, isso não é coisa do passado, é coisa bem recente, de ontem à tarde. A gente estava vindo de algum lugar, eu e a Naine, e eu liguei para o Murilo, nosso filho. Eu disse: Murilo, você lembrou que você tem tal compromisso hoje? Ele: pai, lembrei sim. Falei: Murilo, então se organize para você não chegar atrasado, para você não parecer um irresponsável.
Tá bom, pai, obrigado. Desligou o telefone. A Naine pegou e falou assim: para que falar assim com o menino? Olha o tom que você falou com ele. Precisa dessa grosseria para falar com o menino? Ele já disse que sabia do compromisso, que não iria chegar atrasado, e você, então, para você não se tornar um irresponsável. Eu disse: não, só estou mostrando para ele que a vida precisa de compromisso, mas não precisa falar nesse tom. Eu falei: vamos deixar ele decidir se isso é um tom errado ou não, vamos fazer assim? Ela: vamos fazer assim, mas peça para ele ser sincero. Cheguei em casa, fomos almoçar, e daí eu perguntei: Murilo, se o pai pedir para você ser verdadeiro, você vai ser verdadeiro diante de Deus? Ele disse: depende, pai, se for algo que eu já confessei para o meu líder, daí eu não preciso ser verdadeiro. Eu falei: não tem nada a ver com isso, quero só saber outra coisa. Você promete ser verdadeiro? Ele: prometo. Filho, quando o pai fala com você, você acha que o pai fala num tom rude, o pai fala num tom agressivo, que o pai é muito, às vezes, impulsivo? Ele olhou e disse: eu acho que não, pai, eu acho que assim, eu conheço teu coração, eu sei que você quer o melhor para mim. E a Naine falou assim: tá vendo? Eu disse: então, você não acha então que o pai fala assim? Não, pai, não acho. A Naine guardou para si aquilo, ele saiu e ela disse assim: amor, a questão não é o que as pessoas que amam você acham que você fala. Quando você trata uma pessoa que você ama num tom que eles dizem: não, eu te compreendo, eu conheço o teu coração, por isso eu sei que você não está fazendo por mal isso. As pessoas que não te conhecem podem achar que você é essa pessoa que é rude, grosseira, um tom inadequado, porque você honra as pessoas sendo gentil com elas. Eu disse: entendi, mas ele não acha. Não, mas tudo bem. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não percebe que dentro da nossa própria casa a gente está desonrando. A gente desonra quem a gente ama, a gente desonra a igreja que nós servimos, a gente desonra o ambiente da presença de Deus, a gente não dá destaque para aquilo que Deus está fazendo. A gente sabe que a honra é uma plantação, mas a gente acaba não entregando essa honra. Um exemplo disso é quando você sabe que tem um culto ao Senhor de 1h30, 1h45, quando o pastor está empolgado, e você chega na metade da adoração que é devida a Deus, porque Ele habita no meio dos louvores, e você sai correndo de casa porque você deu mais honra para a TV, e você queria ir até o finalzinho do teu programa, saiu correndo, se arrumando, desesperado, ainda você chega no estacionamento, maltrata o irmão do estacionamento, porque você se atrasou e agora você quer estacionar o carro bem rápido para poder chegar atrasado no culto que você já está atrasado. E você diz: não, eu honro a Deus com tudo que eu tenho. Muitas vezes nós não percebemos que nós recebemos uma família de Deus e nós desonramos o que é mais precioso. E nós estamos entregando sementes e nós estamos comendo daquela semente. A honra tem um poder. E muitas derrotas em nossa vida não estão vindo do diabo, estão vindo por quebras de princípios de honra. Irmãos, e a desonra é essa ausência de declarar quem está em primeiro lugar, quem tem destaque na sua vida. A honra libera um favor de Deus tão grande, a honra faz com que o céu se derrame por inteiro, e isso vai ser refletido na nossa vida. E o que é tão lindo é que a honra, ela não pode ser transferida. Você não pode transferir a honra para sua esposa, que outra pessoa dê honra a ela. Você não pode transferir a honra ao seu marido, que outra pessoa dê honra a ele. Você não pode transferir a honra aos seus filhos ou a honra aos seus pais. Você não pode transferir a honra da sua fé a Deus. Você não pode transferir a honra dos seus princípios e do conhecimento que você tem dos valores da casa de Deus para outra pessoa, porque ela é intransferível, a honra é intransferível. A desonra, irmãos, ela desabilita a plenitude de Deus, a vida plena que Deus quer nos dar. E uma pessoa que está desabilitada, ela não consegue acessar. Eu vou te explicar isso. Nós estivemos em Moçambique alguns anos atrás com uma equipe de missões aqui da igreja, e nós chegamos lá e nós fomos para uma tribo bem distante.
E o que é muito normal em Moçambique é que em todo lugar de Moçambique a rede da internet ela é muito melhor do que qualquer lugar que você possa imaginar aqui no Brasil. Nos lugares mais distantes você consegue acessar em alta velocidade pelo chip. Então nós colocamos o chip no nosso celular, todo mundo estava com um celular bom, na época um iPhone super moderno para a época. Nós chegamos lá, aonde nós estávamos começou a não ter sinal. A gente percebeu, descemos do voo naquela província, não tinha nenhum sinal. E daí nós começamos a ver que todo mundo da equipe dos moçambicanos estavam com a gente, com os telefones bem antigos, eles acessando a internet, fazendo tudo, colocando GPS, e a gente sem sinal. E a gente falou, mas o que está acontecendo? Ele falou, vocês habilitaram o chip de vocês? A gente colocou o chip, achou que ia ser automático, mas precisava habilitar o chip. Na verdade, a desonra, ela desabilita acessos que você poderia ter para enfrentar qualquer situação da sua vida. A honra habilita você. E às vezes você tem um chip, você tem algo dentro de você, mas se você não habilita com honra, você não pode acessar o que Deus tem para a sua vida. Quando Jesus estava fazendo alguns milagres, ainda no começo do seu ministério, ele foi para a sua cidade. E quando ele chegou na sua cidade, as pessoas que estavam lá desmereceram, desonraram a pessoa de Jesus, porque elas falaram, quem é esse? Não é o filho de José, não é o filho de Maria, seus irmãos não estão entre nós, esse menino não cresceu entre nós e agora vem aqui. Quem é ele para se dizer que é o filho do homem? Quem é ele para fazer milagres? Eles desmereceram, desonraram Jesus. E a Bíblia diz que por conta da desonra, ele não pôde fazer muitos milagres ali. Irmãos, a desonra impede milagres, impede que o céu se derrame por completo. E muitas pessoas precisam entrar nesse ambiente e dizer, Senhor, aonde eu estou desonrando aquilo que o Senhor colocou como vida abundante para eu viver. Irmãos, existem tantos exemplos bíblicos de honra, porque honra é um dos temas principais da Bíblia. Mas nós vemos Davi, mesmo tendo um líder difícil que era Saul, que o perseguia, Davi honrou Saul. Ele poderia ter matado Saul em uma situação que Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Davi cortou um pedaço do manto de Saul e ele disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele honrou Saul durante toda a sua vida e a recompensa da semente que ele plantou foi com que Deus desse o governo, o trono para ele. Nós vemos a história de José. José honrou o processo da vida dele. Quem não honra processos da sua vida nunca chega em governo. José honrou o processo duro, difícil, de dores. José honrou a prisão que ele esteve. E Deus o colocou no governo. Nós vemos Abraão. Deus pede algo para Abraão, Deus dá uma promessa a Abraão, mas Deus pede o filho da promessa. E Abraão honra a Deus com o seu filho. Então o que Deus faz? Deus o chama e o honra com: você vai ser pai da fé de muitas nações. Toda honra que nós plantamos tem uma recompensa. Toda desonra que nós plantamos também vai ter uma colheita. E eu quero junto com vocês hoje encontrar alguns princípios bíblicos de honra nesse texto difícil. Um texto um pouco duro, uma história pesada. Eu vou pedir para que você me dê atenção nesses longos versículos que eu vou ler para que você entenda o contexto dessa história. Vamos para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baala, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca, aquela caixa de madeira que tinha as tábuas da lei, o maná escondido, a vara de Arão que florescia. Era uma caixa de madeira simples, mas era coberta de ouro. Tinha os querubins com o rosto encoberto. Aquela era a arca que Deus deixou como representação da sua presença para Israel. E Davi então fora buscar a arca de Deus.
arca sobre a qual o nome do Senhor é invocado, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab. Diga comigo, Abinadab. A casa dele era na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Conduziam o que, gente? Muito bom. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de desonra, de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: Deus, como vou conseguir levar a arca do Senhor depois do que vi? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade dele. Em vez disso, ele levou para a casa de Obed-edom, em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Quantos meses? Ficou na casa de Obed-edom por quantos meses? E o Senhor abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, sua esposa, filha de Saul, observava de uma janela. Diga comigo, de uma janela. Diga mais uma vez, de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desonrou, ela desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos, os sacrificou e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e honrou o povo. Ele deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Todos, cada um para sua casa. Davi também foi para sua casa para abençoar a sua família. Mical, sua esposa, filha de Saul, saiu da janela e foi ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, hein? Tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse à sua esposa Mical: Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, tá? Perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da sua família e da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, Mical, eu celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E a consequência da desonra de Mical foi que até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos, ficou estéril. Essa é uma história que tem um ambiente de cumprimento da lei. Nós estamos na graça. Nós temos um vivo
e livre caminho pelo sangue de Jesus. Nossa consequência não é de uma morte terrena, mas é de uma morte eterna. E alguns podem dizer, isso que Deus terrível, mas Deus também diz, você vai colher aquilo que você plantar, e tudo que você plantar você vai colher, e a nossa consequência pode ser eterna. Mas olhando para essa realidade, a morte, ela nos constrange, ela nos indigna. Como que Deus pôde fazer isso com Uzá? Porque ele encostou na arca. Que Deus é esse? E isso tem sido fruto de tantos desprezos, a forma de Deus agir no Velho Testamento, mas Deus sempre age debaixo da sua lei. E se você for buscar um pouquinho antes, a arca, antes de chegar na casa de Abinadab, ela estivera com os filisteus, e os filisteus também colocaram a arca sobre um carroção, e levaram até Abinadab, quando eles foram fazer um acordo com Israel para devolver a arca do Senhor, e nenhum deles morreu quando a arca estava em cima do mesmo carroção. Porque algo que aquele grupo fez, igualzinho aos da família de Abinadab, os dois colocaram a arca sobre o carroção. E um morreu e outro não morreu quando tocou na arca. Isso nem estava na palavra da manhã, gente, mas eu quero dizer, tem coisas que Deus vai pedir para o seu povo, que não vai pedir para o mundo. Tem coisas que o mundo vai fazer, que se você for fazer igual, você vai se quebrar. Mas esse não é o tema dessa palavra, é outra aplicação que eu quero dar agora. Quando Davi decide fazer um lugar para receber a arca agora, ele monta uma tenda, ele cria todo um ambiente, porque a arca é a representação da presença de Deus. Então ele prepara o seu grupo de músicas, ele prepara o seu exército, ele diz, nós vamos na casa de Abinadab, a arca está lá por 20 anos, quanto tempo? 20 anos. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Por 20 anos Abinadab e seus filhos tiveram a arca que representa a presença dentro da sua casa. E o que eu vejo nessa história é que Abinadab e seus filhos pegaram aquilo que é precioso, honroso, e trataram como comum. Irmãos, quantas pessoas estão na vida cristã, no evangelho, por 20 anos, 30 anos, e elas começaram a achar a presença de Deus, que visitou a sua vida, que entrou na sua casa, e veem isso como algo comum. Você começa a lidar com as coisas de Deus como algo tão ordinário, porque você está há muito tempo, você já sabe como o culto funciona, você já sabe como a adoração acontece, você já sabe como o pregador ele vai liberar uma palavra, você já sabe até como ele vai contar uma história. Nós acabamos tornando aquilo que é tão precioso em algo tão ordinário. E a coisa mais triste na vida de uma pessoa que entra num lugar de desonra é que ela não percebe a visitação de Deus na sua casa, na sua vida. E ela pode durar muitos anos em adoração, em louvor, dentro de uma igreja, e ela começa a perceber que as coisas não tocam mais ela. Prova disso é que o que aconteceu com Abinadab é que Davi disse, olha, nós vamos buscar a arca na sua casa, Abinadab. Ele então coloca seus filhos em direção àquilo que Davi estava conduzindo. Colocaram num carroção de bois. Mas Abinadab e seus filhos sabiam, porque estava na lei de Deus, a arca só poderia ser carregada no ombro dos sacerdotes. E ninguém podia tocar na arca, porque seria digno de morte, estava na lei. Por 20 anos eles ficaram com a arca na casa deles. E por 20 anos eles não buscaram o que a lei dizia. Eram sacerdotes. Por 20 anos eles não entenderam que para carregar a arca precisava de uma reverência. Precisava de um temor. Irmãos, tem coisas que quando alguém chega para Cristo e eles fazem, ok, eles não entendem muita coisa do evangelho. Mas quando nós estamos andando com Deus por 5 anos, 10 anos, 20 anos, tem coisas que nós precisamos entender que existe reverência, existe honra.
Existem princípios que Deus guarda. Nós não somos igual ao mundo. Nós temos um casamento diferente. Nós honramos o nosso casamento porque é princípio. Nós aprendemos, a presença de Deus tem valores, tem princípios a serem aplicados. Nós tratamos nossa família diferente, nós tratamos nossos pais diferente, nós tratamos nossos filhos, nós tratamos nosso cônjuge, nós tratamos a igreja, nós tratamos a fidelidade aos dízimos, nós tratamos diferente. Por quê? Porque o novo pode não entender como funciona a arca, mas aquele que começa a andar com Deus sabe o que a arca representa. O que eles fizeram foi uma desonra, colocar a arca de Deus num carroção. O que isso representa? Representa fazer as coisas da maneira mais fácil. Porque carregar nos ombros dá trabalho. Irmãos, quando você decide honrar a Deus, vai dar trabalho. Quando você decide honrar sua família, vai dar trabalho. Quando você decide ter a presença de Deus dentro da sua casa, vai dar trabalho, é intencional. Quando você decide servir na casa de Deus, para os seus filhos verem você servindo na casa de Deus, porque tudo que eles veem está sendo impresso dentro do coração deles. Quando eles veem que os seus pais são fiéis a Deus, quando eles veem que os seus pais honram a Deus, indo para a igreja, servindo na igreja, sendo generosos na igreja, isso imprime algo dentro deles, que fica para toda a sua história. E é por isso que, quando nós entendemos o caminhar de Deus, nós pagamos um preço, nós não colocamos um carroção, nós não fazemos disso fácil. Então, Uzá e Abinadab estavam ali, carregando, Aiô e Uzá estavam, Aiô um pouquinho mais à frente, os filhos de Abinadab, e Uzá toca na arca. Ele sabia que não podia tocar na arca, ele sabia, estava na lei. Irmãos, e muitas vezes, quando nós tornamos algo comum, que Deus já falou conosco, por que você está tocando naquilo que não é teu? Por que você está desonrando? Por que você está trazendo uma colheita para a sua vida, quando eu já disse para você, não continue nisso? Ele então toca na arca, ele morre imediatamente. Isso é um sinal, irmãos. Toda desonra, escute isso, toda desonra traz morte. Quando você desonra a sua família, você vai perceber os sentimentos morrendo. Quando você desonra a sua esposa, você vai perceber que toda a alegria dela em te servir vai morrendo. Quando você desonra teu marido, você vai perceber que toda a alegria dele de estar em casa vai morrendo. Quando você desonra seus pais, você vai percebendo que não há mais alegria em poder servir com os recursos e com as bênçãos da sua vida. E quando você desonra seus filhos, você percebe que você perde o coração dos meninos. Eu falo muito sobre isso nesse livro. A gente tem que entender que uma hora esse ciclo de desonra ele precisa quebrar. Ele precisa parar. Porque às vezes nós queremos que a honra venha sobre nós, mas nós não honramos os mais fracos. E a Bíblia diz, o maior abençoa o menor. É o maior que abençoa o menor. Então todo tipo de desonra mata. Tem gente que está com problema financeiro, mas ele está com desonra nas finanças. Ele não honra a Deus com suas finanças, e ele não percebe que isso está matando as suas finanças. Ele está orando porque esse demônio que está trancando essa porta, esse espírito, Senhor, mas que batalha, que inferno que está isso, quando na verdade o que está faltando é você honrar os princípios que você sabe e aprendeu da casa de Deus. Então Davi olha para aquilo, ele não entendeu. Ele não entendeu e ele pergunta, Deus, como eu vou levar essa arca para minha casa? Não vou mesmo. O Senhor matou alguém, era um dia tão festivo. E ele vai para casa frustrado, ele diz assim, qual é a casa mais perto aqui? Obed-edom. Deixa a arca na casa de Obed-edom. Ele vai para casa frustrado, porque tudo que ele queria
era a presença de Deus na cidade dele, na casa dele. E ele então deixa a arca na casa de Obed-edom. Irmãos, Obed-edom, quando a arca chega na sua casa, Obed-edom diz: chegou, gente. Eu não sei o porquê, não sei como aconteceu, não sei que bênção foi essa que chegou na nossa casa, eu não sei como isso se deu, mas alguém passou por aqui e decidiu bater na nossa porta e dizer que quer a arca na sua casa, e um movimento de Deus nos colocou na presença dele, e agora a presença dele vai vir para dentro da nossa casa. Gente, olha como nós fomos abençoados, irmãos. E Abinadab tinha meninos, tinha criança, tinha gente ali na casa, e a arca foi para dentro da casa de Obed-edom. Obed-edom não era sacerdote, Obed-edom não sabia da lei, mas Obed-edom se alegrou, e a Bíblia diz que na casa de Obed-edom, por 3 meses que a arca ficou lá, ele e toda a sua casa foram abençoados. Irmãos, você lembra quando a arca chegou na tua vida? Você lembra quando a presença de Deus chegou na tua casa? Você lembra quando Deus decidiu movimentar tudo e de repente alguém te convidar e você encontrou a presença de Deus e ela entrou na sua casa? Você não sabia nada de carroção, você não sabia nada de levar a arca nos ombros, tudo que você sabia era: a arca chegou, a arca está aqui, a presença de Deus chegou na nossa vida, e você está tão feliz com a presença de Deus ali, e a bênção começou a fluir, a graça começou a se manifestar, e Deus se fez presente na sua casa. Quando a bênção de Deus chega, as coisas acontecem rapidamente, porque você honra a presença. Você honra por estar ali. Eu fico imaginando os meninos correndo ao redor da arca. Se tem criança, eles vão brincar ao redor da arca, eles vão tocar naquela arca, e ninguém foi morto, pelo contrário, teve vida. Porque toda vez que a presença de Deus chega, e você vê gente sendo abençoada, às vezes ainda com a vida meio torta, não entendendo bem o que é, ele está bem assim: Senhor, eu não sei como que eu devo fazer, só sei que, olha, eu estou na tua presença, é a coisa mais linda. Eu me lembro quando eu me converti, eu andava, hoje ainda brinquei com os pastores, gente, eu aprontei tanto no começo da minha conversão, era um adolescente animado, querendo ao mesmo tempo o mundo e ao mesmo tempo a igreja, mas eu me lembro, meu Deus, que presença de Deus. E às vezes no começo a gente tem uma vida aqui e lá, mas de repente você sabe, a presença de Deus chegou, e daí você começa a acertar a sua vida, você começa a organizar as coisas, porque a presença de Deus veio para a sua casa. É a coisa mais poderosa que tem. E Davi ouve isso, ele diz: a presença está na casa de Obed-edom e ninguém morreu. E é por isso que a nossa vida começa, as pessoas começam a dizer: gente, mas o que está acontecendo com fulano? Ele mudou o casamento, ele mudou o jeito, ele está servindo na igreja, agora ele tem uma nova postura. A notícia se espalhou e Davi disse: como isso? E Davi foi estudar. Por 20 anos, Abinadab e seus filhos não estudaram como carregar a arca. Em 1 Crônicas, capítulo 15, você lê um pouquinho mais à frente que Davi foi estudar como carregar a arca, para entender por que Deus o matou. Ele diz: tem que carregar em ombros de sacerdotes, de levitas. E ele então chama todos os levitas, ele chama os músicos, e ele então decide ir à casa de Obed-edom. Ele diz: eu deixei aí, mas agora eu sei como carregar a arca. E a arca precisa ser carregado nos ombros dos levitas. E nós vamos fazer isso, e Davi faz algo mais ainda. Davi decide não apenas fazer o que tem que fazer, Davi decide honrar. E ele faz o quê? Ele diz: não, nós não vamos só aplicar a lei, nós não vamos apenas fazer o que nós temos que fazer, nós vamos dar honra. Irmãos, e se você faz o que você está fazendo, amém, você vai ter a consequência disso. Agora, se você honra, e você expressa mais ainda, e Davi disse: sabe o que nós vamos fazer? Daqui da casa de Obed-edom até a minha casa, a cada 6 passos que os sacerdotes derem, nós vamos sacrificar um animal, 2 animais.
A cada 6 passos, mais 2 animais. A cada 6 passos, mais 2 animais. Hoje, algum irmão pela manhã fez as contas, era 30 e poucos mil, 30 mil animais que seriam sacrificados no processo da casa de Obed-edom até a casa de Davi. Davi entregou uma oferta muito generosa ao Senhor. Davi tirou do seu tesouro pessoal e entregou uma oferta poderosa ao Senhor, porque ele disse: não, agora eu entendo. Deus, me perdoa por ter desistido de carregar a arca, eu não sabia como fazer isso. E ele faz durante todo esse período e vai deixando um rastro de sangue por todo o caminho. Todo o caminho tinha sangue de sacrifício. O que a família de Obed-edom morre por fazer o caminho fácil, Davi faz um caminho de honra sacrificial e deixa um rastro de sangue. Irmãos, por isso que esse caminho representa o sangue de Jesus, que deixou um rastro de sangue para que eu e você pudéssemos caminhar por aquilo que Ele pagou o preço. Jesus na cruz do Calvário pagou um preço, derramando o sangue precioso dele, honrando a Deus na missão que Deus tinha dado a Ele, mas honrando a mim e a você, porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E Ele deixou um rastro, e muitas vezes nós passamos por esse caminho, e nesse caminho nós precisamos aprender em como sacrificar ao Senhor, como entregar ao Senhor, como dar ao Senhor. E a Bíblia diz que não apenas Ele colocou sacerdotes, Ele colocou músicos para cantar e dançar, e era tempo de festa, alegria. E o que é mais lindo é quando Davi sai andando e se alegrando com todos aqueles por esse caminho de sacrifício, de sangue. Quando ele chega perto da sua casa, algo tão triste acontece. Sua esposa na janela, olhando a alegria dele, diante das escravas, diante de todo o povo de Israel, e ele dizendo: Deus, eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu era um menino insignificante, que estava no pasto, cuidando de ovelhas, e o Senhor lembrou de mim, o Senhor veio me visitar, e o Senhor me ungiu com óleo, o Senhor disse que eu seria rei de Israel, o Senhor me livrou dos meus inimigos, o Senhor me guardou daqueles que me perseguiam. Senhor, e olha o que o Senhor fez. Eu dançarei, eu celebrarei, eu louvarei o teu nome, Senhor, e eu vou fazer tudo o que eu posso para honrar o seu nome. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós honramos a Deus, muitas vezes, eu conheço gente que diz assim: pastor, não, eu não sou desse de levantar a mão, cantar alto, dar uma celebrada. Por quê? Porque não é o meu jeito, não é assim que eu funciono. Eu fico pensando, eu quero ver esse irmão na frente do seu time de futebol, se ele é na frente do seu time de futebol, como ele é diante do Senhor no culto. Eu quero ver esse irmão, quando ele está na frente da Copa do Mundo, e o Brasil fez um gol, se ele faz assim: gol, gol. Porque alguns aqui não conseguem levantar as mãos para dizer: gol, Senhor. Então não tem a ver, irmãos, com o seu jeito, tem a ver com como você se comporta diante daquele que você dá honra. É a quem você dá honra. Da mesma forma, não tem a ver como você vir para o culto e fazer disso uma missa e vir ouvir o padre falando. Porque daí quando você faz disso um culto ao Senhor, que Ele habita no meio dos louvores, você nunca chegaria atrasado num culto ao Senhor. Porque você vai honrar aquilo que você destaca na sua vida. E Davi então está ali adorando, e Mical está, sua esposa, na janela, criticando. Que vergonha, para que isso? Que exagero, para que fazer um negócio desse? Uma vergonha diante de todos. Muitos de nós ficamos na janela, irmãos. Nós somos mais rápidos em criticar e desonrar, desmerecer, do que em honrar.
Nós temos uma rapidez em dizer, nossa, como o som estava ruim, nossa, como o louvor estava esquisito, nossa, como... E nós temos uma lista de coisas que nós criticamos. Às vezes nós saímos de uma conferência que o céu entrega por inteiro, e nós pegamos parte da bênção de Deus que viria para nós, e nós dizemos, não gostei desse pregador. Não, olha, não, gostei mais desse, gostei mais daquele outro. Nós podemos ter preferências desde que nós não critiquemos parte do que Deus quer te dar como promessa e bênção. Às vezes Deus está te enviando uma bênção através de gente simples, sem oratória, e tem uma porção do céu ali e você está desprezando. Não, se não é o pastor Márcio pregando, parece que não é a mesma coisa. Claro que não é, ninguém é igual ao outro. Eu amo a forma com que vocês honram essa casa, como vocês honram. Eu mesmo honro, eu honro essa casa. Nós tivemos alegado gente vindo ministrar de fora, louvor, e eu celebrei cada um deles, amei cada um deles, mas irmãos, é óbvio, eu gostei mais da minha equipe de louvor, por quê? Porque eu honro a minha casa, eu amo, eu honro o que eles estão fazendo, mas eu não desmereço o que o outro faz. Tem gente que é tão crítico, que ele critica a casa, ele critica a esposa, critica filho, critica... Se ele é empreendedor, ele nunca consegue ver o valor de pessoas que são seus concorrentes. Irmãos, tem tanta igreja boa nessa cidade, tanta igreja linda, Deus está fazendo tanto em tantas igrejas, por que eu vou falar mal dessas igrejas, quando na verdade, se eu entro e fico na janela, eu estou impedindo que a honra de Deus venha sobre a minha vida. Irmãos, e toda crítica, toda murmuração, escute isso, que está dentro de você como um sinal de que, nossa, olha, é muito fraco isso que eles estão falando. Nós criticamos algo que vai gerar esterilidade em nós. Tem gente que está estéril como Mical e vai ficar estéril como Mical porque entra num lugar de crítica. E talvez alguns de vocês precisam sair desse lugar, porque toda desonra e todo impedimento de Deus na sua vida está porque você anda mais crítico do que honroso. Você sempre tem um comentário, você olha para a roupa, você avalia a pessoa de cima e embaixo, você não honra o que Deus está fazendo até em gente perto de você. Desmerece, desqualifica, desdém sobre essa pessoa. E você ainda pergunta, por que esse desafio, tudo isso está acontecendo comigo? Porque princípios não estão sendo aplicados. E sabe o que é mais triste, irmãos? É que Mical é impedida porque ela plantou e ela colheu por toda a sua vida de gerar filhos. A desonra é uma consequência pesada. E a honra libera bênçãos para toda a tua geração. Nós vemos duas posturas, de Obed-Edom, que honra a presença de Deus, e da mulher da janela, que critica e desqualifica, desmerece a pessoa que está honrando a presença de Deus. Uma a gente já viu a consequência, ficou estéril. Mas vai comigo agora para 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4, para a gente ver o que está acontecendo com a família de Abinadab. De Obed-Edom. Foram estes os filhos de Obed-Edom: Semaías, o primeiro; Josabade, o segundo; Joá, o terceiro; Sacar, o quarto; Natanael, o quinto; Amiel, o sexto; Issacar, o sétimo; e Pauletai, o oitavo. A gente viu que Deus deu muita força para Obed-Edom com tantos filhos, e aqui não está mencionado as filhas, porque as mulheres não eram contadas por conta da cultura da época. Pois Deus, volta lá para aquele capítulo, para aquele versículo, pois Deus havia abençoado Obed-Edom. 8 filhos. E continua dizendo, versículo 8, esse próximo versículo. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família do seu pai.
pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Irmãos, olha a diferença de quem honra. Quem honra alcança favor de Deus para a sua geração. Quem honra alcança favor de Deus sobre seus filhos, sobre os seus netos, sobre seus bisnetos, sobre seus parentes, sobre aqueles que estão próximos a ele. E deixa eu dizer uma coisa para você: tem jovem e adolescente aqui sentado agora mesmo que não tem ideia, nem está pensando em casamento. Mas Deus vai preparar um bom casamento para você. Deus vai preparar um bom casamento para os nossos filhos. Deus vai preparar um bom casamento e eles vão servir ao Senhor. Eles vão amar ao Senhor e eles serão abençoados. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e eles vão honrar ao Senhor. Por quê? Porque eu fico imaginando Obed-edom na sua casa, recebendo agora seus netos e dizendo assim: sabe, um dia a arca de Deus veio aqui na nossa casa e por 3 meses ela chegou e mudou tudo, mudou a nossa história. E sabe, vocês precisam honrar a Deus, vocês precisam seguir a Deus, vocês vão ser grandes diante do Senhor. Nunca deixem de desonrar o Senhor, de honrar o Senhor. A desonra atrai coisas terríveis. Irmãos, quando Deus entrou na sua casa, Ele preparou um caminho de sangue para toda a sua história, para todos os seus filhos, netos, bisnetos, parentes, amigos. Por isso, Deus quer abençoar todos que estão ao nosso redor. Sabe o meu maior desafio? Porque o meu maior medo era ser uma casa de Abinadab, acostumado com a presença. Eu tinha um medo dos meus filhos se acostumarem com a presença, porque eles estão dentro de uma igreja desde que nasceram, e não apenas vindo para o final de semana ou para um culto e outro, todos os dias. É filho de pastor. Você tem que aconselhar alguém, você traz filho junto. Você tem que resolver um pepino, você traz filho junto. Então, para eles não sabem, quando são crianças e adolescentes, o que é o tempo que eles vão cultuar o Senhor ou o que é trabalho dos pais deles. Eles estão aqui correndo o tempo todo, e chega uma hora que eu tinha medo deles deixarem perceberem aquilo que é presença e dizer assim: não, é algo mais comum. Então, quando meus filhos foram batizados com o Espírito Santo, eu chorei, porque eu disse: Senhor, eu não quero que os filhos dos outros apenas sejam tocados pela arca. Quando os meus filhos desceram as águas do batismo, eu chorei, porque eu disse: Senhor, obrigado, porque eu não batizo apenas os filhos dos outros, meus filhos também estão seguindo a minha fé. Irmãos, quando os meus filhos entregaram ofertas para o Senhor aqui, eu me lembro um ou outro dizendo assim: pai, eu tenho um valor aqui na minha conta, mas eu estou sentindo de dar tudo para o Senhor. Filho, dê tudo, porque Deus nunca nos deixa devendo nada para nós, Ele sempre é fiel. Eu vi meus filhos também semeando tudo que eles tinham. Mas eu conto aqui nesse livro as noites que intencionalmente nós orávamos na sala, de joelhos dobrados, para que os nossos filhos nos vissem orando na presença de Deus e dizendo: meu pai ama a Bíblia, meu pai ama a oração. Levando eles para fora de casa e dizendo: filho, olha como as estrelas do céu, Deus ama tanto a gente, é um amor mais alto, grande, e Ele ama vocês para sempre, não importa o que vocês façam. Eu estou viajando, o Mateus agora está pastoreando e está uma bênção, ele está liderando uma geração para Jesus, mas o Murilo está nessa fase da faculdade. Eu estou viajando, eu e a Nani estávamos no MFI algumas semanas, ele sozinho em casa. Eu liguei para ele e disse: filho, você vai para o culto hoje? Pai, estava pensando em assistir online. Eu falei: não, filho, não, online não, em nome de Jesus. Falei: filho, me lembra o Ock que estava pregando. Falei: filho, vai para a igreja. Você não vai para a igreja porque eu estou aí. Você não vai para a igreja porque domingo é dia do Senhor, filho. Domingo é o dia que a gente, como família, vai honrar para sempre o Senhor. Eu quero que você, quando você se case, você diz: não, domingo eu paro tudo e nós vamos para a casa de Deus. Porque é o dia da ressurreição, tem valor o domingo para nós, filho.
Pai, mas eu já fui no sábado para o culto. Eu falei: filho, lá você se encontrou com os jovens, mas domingo você se encontra com o Senhor. Não que no sábado não, mas o valor do domingo. Se encontra também com o Senhor no sábado, mas com o Senhor mais jovem, né? Com o Senhor Simon agora. Mas o valor de domingo é para a igreja mundial. A igreja no mundo todo se reúne em Cristo no domingo. Irmãos, eu tinha medo deles tornarem aquilo que é tão extraordinário em algo ordinário. Porque nós não queremos, nós termos uma fé de vir para o culto e os nossos filhos desanimados em amar a igreja. Em entregar tudo que eles têm para a igreja. Por quê? Porque nós cremos que vai ser como Obed-Edom. Seus filhos serão homens capazes de fazer uma boa obra. E é por isso que a honra traz algo tão poderoso, mas a desonra tem uma colheita tão amarga. Que Deus nos dê favor para sairmos da janela. Que Deus nos dê favor para não acharmos comum a presença de Deus, que por 10, 15, eu não sei quanto tempo você conhece a Jesus. Você sabe, irmãos, eu conheço Ele desde os meus 12 anos de idade. Eu nunca deixo o meu coração achar que uma música é apenas uma música, porque eu assisto 3 cultos, e eu estou forçando a minha alma a dizer: Senhor, há tanto na Tua presença, mais nessa música, porque tem louvor, tem adoração do meu coração, tem verdades ainda nessa canção. Essa canção, Poderoso Deus, foi escrita, sei lá, há 50 anos atrás, não, menos, claro, com certeza, mas eu ainda quero levantar minhas mãos e dizer: Senhor, Tu és poderoso. Eu não quero deixar algo extraordinário se tornar comum. Irmãos, isso é honra do nosso coração. Eu temo que os meus filhos olhem para princípios que eles precisam honrar como dízimos. Eles dizem: não, isso daqui não tem importância, meu pai é pastor. Eu não falho com o dízimo. Porque eu sei que isso não é algo que se pede da igreja, isso é algo que se pede de todo cristão. E se eu quero bênção para a minha vida, e se eu honro a Deus com tudo, eu serei fiel em tudo o que a palavra de Deus diz, para eu poder colocar a arca nos ombros e conduzir pelo caminho do Senhor. E talvez você colocou a arca no lugar mais fácil, colocando sobre carroção de bois, e algumas áreas da sua vida morreram. E eu quero dizer a você, talvez você esteja como Davi, dizendo: o que eu faço? E Deus está te ensinando como carregar a presença. Então aprenda como carregar a presença. Se você só aplicar a lei, os princípios, a palavra, já vai ser maravilhoso. Agora, quando você honra, quando você entrega mais, quando você dá mais para o Senhor, quando você dá mais para a casa de Deus, quando você dá mais o seu tempo, da sua agenda, quando você dá mais, quando você decide sacrificar, isso vai te custar. Irmãos, algo poderoso vai acontecer. Porque o céu nunca dá pela metade para quem honra por inteiro. E isso é um processo de crescimento espiritual. Vamos nos colocar em pé. Nosso time de louvor vai nos conduzir em uma canção com 3 ou 4 vezes essa canção. É um tempo curto para eu e você podermos sondar o coração. Então peço a você uma coisa: não cante. Só honre a Deus dizendo assim: Senhor, aonde eu estou agora? Achando comum a Tua presença na minha vida? Senhor, onde eu estou agora? Não entendendo que eu estou plantando sementes de desonra com algumas atitudes dentro de minha casa, com aqueles que eu amo, no tom que eu falo, no jeito que eu trato, no jeito que eu estou me doando para a igreja, do jeito que eu chego no culto. Se Jesus estivesse na porta te recebendo todo domingo, Ele diria que você é sempre pontual, você é sempre atrasadal. O que você é? Irmãos, talvez você parou e pensou assim: puxa, como eu vou lidar com tudo isso? Como honrar de verdade? E Deus está pedindo a você nessa estação:
sacrifique mais, entregue mais, porque isso vai preparar um caminho de honra para a sua vida. Dê mais para o Senhor, use mais seus talentos na casa de Deus, seja mais generoso. Eu não sei o que Deus vai falar com você, porque Deus falou com Davi, certamente falará conosco. Talvez, irmãos, você está colhendo a consequência da crítica. Por ser tão crítico, você está vendo morrer. A tua vida está estéril, seus relacionamentos estéreis. Você está no momento em que nada está nascendo, gerando em você. Talvez alguns de vocês precisam dizer nessa noite: Senhor, me perdoa, porque eu estou demais nessa janela. Eu tenho uma velocidade na crítica, Senhor. Sabe, irmãos, tem momentos que a gente precisa consertar diante de Deus, para que então nossos lábios possam expressar honra àquele que nos ama. Então vamos ter um tempo de oração enquanto eles nos conduzem em uma canção, e nós já cantamos juntos, porque a canção também adora o Senhor. Mas antes vamos orar, pedindo perdão a Deus, colocando no altar do Senhor. Faça a sua oração, só você pode orar por você, ninguém mais. Só você tem a tua história com Deus, ninguém mais. Ora ao Senhor. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Revela o nosso coração, Senhor. Revela o nosso coração, Jesus. Nós queremos estar na tua presença, Senhor. Queremos estar diante do Senhor, meu Deus. Nos perdoa pela crítica, nos perdoa, Senhor, por fazer comum aquilo que é santo, aquilo que é poderoso, Jesus. Prepara o caminho de sangue para podermos andar, Senhor. Limpa o nosso coração, Jesus, limpa. Senhor, restaura aquilo que nós desonramos. Restaura aquilo que nós desonramos, Jesus. Restaura, Senhor, aquilo que foi quebrado. Faz um tempo de recomeços, meu Deus, recomeços. Meu Deus, restaure, nós te damos honra. Nós te damos honra. Cante ao Senhor agora. Cante ao Senhor, declare agora a Ele: Senhor, toda honra, toda glória, toda força e o poder ao Rei, aquele que reina. A presença de Deus chegou na tua casa. A presença de Deus vai tocar a sua geração. Então honre ao Senhor. Levante as suas mãos voluntariamente e honre ao Senhor. Toda honra ao teu nome, Jesus. Toda glória ao teu nome, Senhor. Nossa expressão de adoração. E o louvor ao Senhor, aquele que reina para sempre. A honra, toda a glória ao teu nome, Jesus. Chamamos, Jesus. Para sempre vamos chamar, para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre. Toda a honra e toda a glória. A força ao teu nome, Jesus. Te louvamos, meu Deus. Senhor, abençoa a nossa casa.
Senhor, abençoa a nossa casa, nosso futuro, nosso destino. Senhor, nós queremos aplicar o que Obed-Edom fez, honrar a Tua presença. Senhor, eu oro para que aqueles que honrarem a Tua presença possam ver o Senhor abençoando rapidamente, como fez com Obed-Edom, porque é isso que a Tua bênção faz. O Senhor libera favor sobre aqueles que Te honram, e nós honramos o Seu nome, meu Deus. Nós declaramos, Senhor, agora, tudo aquilo que está quebrado, o Senhor pode restaurar, tudo aquilo que está, Senhor, destruído, o Senhor pode reconstruir. E nós oramos, Senhor, para que seja tempos de recomeços, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, eu encerro essa noite com um texto bíblico, que eu peço que você vá para a tua casa orando sobre ele, talvez até fazendo dele a tua oração e a tua declaração, e que você imprima na sua mente essa verdade, sabe? Tatue na sua mente essa verdade. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a parte B do versículo, a última parte do versículo diz assim: honrarei, a última parte ali, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Irmãos, Deus reconhece honra e desonra, e isso não é porque Deus é mau, mas é porque há um princípio da plantação e da colheita. Aquele que honra será honrado, aquele que despreza será desprezado. E isso é um princípio que libera céu ou trava o céu. Essa verdade agora está nas tuas mãos. Você nunca mais vai poder responsabilizar os outros da verdade que Deus apresenta a você. De honrar tudo ao seu redor, honrar as pessoas, honrar a casa de Deus, honrar ao Senhor. Honrar a gente que está abaixo de você, honrar a gente que está acima de você. Tratar bem quem é simples e tratar bem quem é nobre aos olhos dos homens. Tratar bem desde a pessoa que usa o uniforme, está limpando para que você tenha uma boa coisa na sua vida, na sua casa, na sua empresa, e tratar aquele que paga o seu salário com honra do mesmo jeito, porque Deus colocou isso nas suas mãos. Honrarei aqueles que me honram, mas vou tratar com desprezo aqueles que me desprezam. Tudo que eu peço é que Deus guarde a sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Amém. Se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Deus abençoe, um bom domingo.